Boa noite, meus irmãos e irmãs. O frio chegou, né? Chegou. A gente fica um pouquinho mais lerdinho no frio, né? Eu fico, não sei se vocês ficam. A gente fica mais devagar, mais preguiçoso. E pode ser que o frio tenha deixado algumas pessoas em casa hoje. Espero que estejam acompanhando pela internet, pelo menos. E depois, quando puderem, venham, né? Tomam a vitamina C durante a semana. Compra uma blusinha aí se estiver faltando e vem no próximo domingo. Mas é muito bom a gente poder estar aqui. E no mês da família, nós estamos em maio, tratando do mês, lembrando do mês da família, lembrando do tema da família. Hoje de manhã, como uma programação especial do mês da família, o Ministério Infantil convidou um ministério de fantoches, Ministério Ágape Puppets, para ministrar às crianças. Tivemos uma programação muito gostosa, animada, bastante visitante, graças a Deus, pelo Ministério Infantil da nossa igreja, que tem sido bênção, tem tido visão, tem convidado pessoas, feito trabalho para abençoar pessoas de dentro, pessoas de fora, graças a Deus. Nós precisamos valorizar esse ministério que tem funcionado com excelência aqui no nosso meio. Louvamos a Deus aí pela vida de cada integrante do Ministério Infantil. Né? Agradecemos a diaconia também, que sempre dá um apoio extra, né? Um apoio alimentar, né? Precisa, essa molecada está crescendo, eles precisam comer, né? E graças a Deus a diaconia sempre ajuda. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem especial sobre o mês da família. É sempre bom a gente falar sobre família. Cá entre nós é um desafio a gente viver em família, não é? É desafiador. Cada um é de um jeito dentro de casa. Lá na tua casa tem um que é mais chorão? Lá em casa tem. Tem um que é mais chorão, chora por qualquer coisa, né? Ou chorona, né? Às vezes é chorona. Tem um que é mais melindroso, tem que tomar mais cuidado, o jeito que a gente fala, né? Pode ser que lá na tua casa tem um que dá mais trabalho. Tem também? Na minha também tem um que dá mais trabalho. Tem casa que tem um que é mais sem juízo, e a gente tem que saber lidar com quem é sem juízo. Precisamos de orientação, de direção. Né? Tem gente que é mais espoleta, tem gente que é mais agitado, tem gente que é quieto demais, às vezes sofre por dentro, tem dificuldade de expressar as emoções, precisa de um auxílio na área emocional. Às vezes tem alguém da família que é assim. Às vezes tem alguém que gasta muito. Tem lá na sua casa? Um que é mais gastão? No passado, lá em casa, era eu, meus irmãos. E tomaram o meu lugar, você acredita? Agora sou eu que tenho que aproveitar que a Adri não está aqui, está lá ministrando as crianças. Agora a Adri tomou meu lugar. Ela está numa fase mais gastona, eu tenho que ficar segurando ela. E assim somos nós, família. Cada um é de um jeito. Fala a verdade, é um desafio viver em família. Precisamos de orientação. É um desafio quem está recomeçando uma família. Às vezes uma família passou por um divórcio e a esposa ou o esposo ou ambos, cada um está recomeçando um novo relacionamento, recomeçando novos objetivos, novos propósitos. Tem gente mudando de cidade, tem gente que os filhos estão pequenos, tem gente que os filhos estão adolescentes, tem gente que os filhos estão na faculdade, tem gente que está pelejando para o filho arranjar um emprego e o filho não sai da aba. Cada família num contexto, cada família com um desafio, cada família numa fase. Como pastor, a gente acaba conhecendo um pouco melhor o contexto das famílias. E sabemos que cada um vive um drama, um desafio, uma fase diferente. Mas o que há em comum entre nós, meus irmãos, todos nós precisamos da orientação de Deus. Então eu queria compartilhar um texto com vocês, fazer uma breve reflexão sobre 3 bons exemplos de um servo de Deus que dedicou a sua família ao Senhor. E trazer isso para a nossa vida hoje. Então abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 12. Eu vou ler só 9 versículos e tirar então algumas lições para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso dia a dia, enfim.
Gênesis capítulo 12, eu vou ler do verso 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Até aqui. Amém. Eu queria observar alguns detalhes da vida de Abraão, vou chamar ele de Abraão, né? Depois, com a história aí, entra um A no nome dele aí a mais, né? Então nós vamos chamar ele de Abraão. Vamos recontar a história do Abraão, da sua família, e pensar em alguns aspectos importantes para a nossa vida. Mas uma primeira coisa que eu queria que você soubesse é que Abraão, ele viveu mais ou menos uns 250 a 300 anos depois do dilúvio. Mais ou menos uns 300 anos depois do dilúvio. Entre o dilúvio e o nascimento de Abraão, aconteceu um episódio que a Bíblia conta chamado a Torre de Babel, que foi um momento da história do ser humano em que destacou de uma maneira assim muito evidente como o ser humano estava longe de Deus, tomando as suas próprias decisões. E Deus, naquele episódio da Torre de Babel, deixou o ser humano confuso, no meio dos seus achismos, da sua bagunça, o ser humano vivendo longe de Deus. A Torre de Babel destaca isso. Então veio o contexto do ser humano longe de Deus. E aí, de repente, nasceu Abraão, que era de uma cidade chamada Ur, na terra dos caldeus. A gente vai encontrar essa informação no capítulo anterior, capítulo 11, que tanto vai falar da Torre de Babel, como vai falar dos descendentes de Sem. Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé. Abraão é descendente de Sem. E esse homem, meus irmãos, que vivia numa terra onde as pessoas não caminhavam com Deus, de repente Deus chama: Abraão, ou Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. O que ele faz? Ele levanta e vai. Não é intrigante? No meio de um povo longe de Deus, o ser humano não queria saber de Deus, vivendo a sua própria vida, de repente alguém se destaca ali e está servindo a Deus. E eu fiquei pensando, falei, gente, nós não temos o relato dessa história, mas nós podemos tirar uma conclusão. Abraão tinha vida com Deus, não é? Abraão tinha vida com Deus, cultivava a vida com Deus, e essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com você. Um homem vivendo num povo distante de Deus, mas com o coração voltado para Deus. Um homem sendo chamado para um novo projeto, um grande projeto, e de repente aceita. Isso significa que Abraão tinha vida com Deus. Abraão cultivava vida com Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Deus encontrou em Abraão um coração quebrantado. Deus encontrou em Abraão um coração submisso. Deus encontrou em Abraão um coração disposto a ouvir e obedecer.
Em meio a um povo desobediente, em meio a um povo incrédulo, Deus achou alguém sedento de fé. Alguém que queria caminhar com Ele. Deus encontrou em Abraão um homem crente, entregue, submisso, apesar do contexto dizer o contrário, que ninguém queria saber de Deus. Onde estão essas pessoas hoje? Onde estão os corações quebrantados? No meio de um mundo corrupto, em meio a uma sociedade que não quer saber de Deus, onde estão os corações dispostos? Onde estão as pessoas sedentas por Deus? Espero que você seja uma delas. Espero que você esteja cultivando vida com Deus. Apesar da internet nos dizer o contrário, que nós não precisamos de Deus. Espero que você esteja sedento diariamente pela palavra de Deus, disposto a ouvir, assim como Abraão fez. E eu acredito que Abraão foi uma inspiração para a sua família. Vocês notaram que quando Deus chamou Abraão, Abraão levantou, chamou a esposa, chamou a turma que trabalhava, levou tudo que tinha, todo mundo foi. É Deus chamando. A família foi. Se você cultivar a vida com Deus, você vai impactar a sua família. Você vai incendiar os corações da sua família. Por isso eu queria compartilhar essa primeira lição com você. Cultive vida com Deus. Intensamente, diariamente, fervorosamente, a ponto de você inspirar a sua família. E se Deus chamar, vá. Junta todo mundo. Cachorro, papagaio, gato, vão. Vamos. Não queira que a sua família esteja nos planos de Deus se você não está lá também. Não queira que seus filhos cultivem vida com Deus se você não cultiva. Às vezes nós pensamos errado, nós pensamos que Deus escolheu um povo na Bíblia. Deus não escolheu um povo, Deus criou um povo a partir de uma família, a partir de um coração disposto a servi-lo. Foi que Deus criou um povo para alcançar o mundo. Por isso nós temos que ser também, meus irmãos, hoje esse coração disposto, sedento, de servir a Deus. Então, essa é a primeira lição. Abraão cultivando vida com Deus, nós também precisamos viver cultivando vida com Deus. Amém? Amém. Segunda lição que eu queria compartilhar com vocês, que é aí no versículo 1, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Agora faz mais sentido a gente ler esse versículo concluindo que Abraão tinha vida com Deus, né? Abraão tinha intimidade, ouvia Deus. Abraão levanta e vai. Segunda lição que eu queria compartilhar com vocês. Eu vejo aqui Abraão fazendo planos com Deus. Abraão fazendo planos com Deus. A partir do momento, meus irmãos, que a gente começa a cultivar a vida com Deus, a gente ouve a Deus, a gente busca a Deus, a gente quer a orientação de Deus para a nossa vida, nós não podemos mais fazer planos sozinhos. Não podemos. Não podemos imaginar a nossa vida por nossa conta e risco, porque agora nós servimos a um Deus. Nós estamos debaixo da sua orientação e cremos que Ele tem orientação, direção para a nossa vida. Então nós precisamos fazer planos com Deus. Agora a nossa agenda é a agenda de Deus. A agenda de Deus é a nossa agenda. Nós não podemos mais fazer planos sozinhos.
E isso faz muito sentido olhando para a vida de Abraão, que foi convidado para um plano assim, totalmente, né, do ponto de vista humano, assim, descabido. Abraão estava fixado no lugar, tinha família, tinha gado, tinha uma vida próspera, o que tudo indica, e de repente Deus fala: sai daí, deixa a terra dos teus pais, sai de Harã, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nem fala onde que é. Abraão levanta e vai, meus irmãos. Não sabia para onde que ele estava indo, mas sabia o que eram os planos de Deus. São os planos de Deus que agora também são os meus planos. Abraão tinha essa convicção, nós precisamos cultivar essa convicção, meus irmãos. Não podemos mais fazer planos sozinhos. A agenda de Deus é a nossa agenda. A nossa agenda é a agenda de Deus. Precisamos ter consciência disso. Temos que fazer planos com Deus. Precisamos trazer essa verdade para a nossa vida de uma maneira muito séria, muito séria. Porque senão a gente perde o foco. Senão a gente está fazendo plano egoísta, pensando só na gente, e a gente nem pergunta para Deus mais. Para onde vamos? O que devemos fazer da nossa vida, da nossa família? É sério, é muito sério isso. Muito sério. Na verdade, meus irmãos, qualquer plano, prestem atenção no que eu vou dizer agora para os irmãos, qualquer plano que não tenha início em Deus e não termine em Deus, pode ser uma grande armadilha para nós. Afinal de contas, agora somos servos e servas de Deus. Todos os nossos planos, se não nascem no nosso coração, junto com o coração de Deus, pode ser uma grande armadilha. Tudo que nós vislumbramos daqui para frente tem que passar pelo coração de Deus, tem que ter o aval do Senhor da nossa vida. Senão nós podemos estar caminhando rumo a um tiro no pé. Um plano que não tem aprovação de Deus, que não tem o direcionamento do Senhor, e nós vamos por conta e risco. Nós precisamos consultar a Deus, ouvi-lo. Senhor, é aqui. É assim? Como eu devo agir? Qual é a direção nesse momento que eu devo seguir? Que a minha família precisa seguir? Nós precisamos levar muito a sério isso, meus irmãos. Muito a sério. Qualquer projeto, atividade, ideologia, filosofia, crença, motivação de vida que eu ou você, a gente abrace ou cultive, mas que não comece e não termine em Deus, talvez seja até o nosso inimigo. Precisamos tomar muito cuidado com planos, projetos, ideias, motivações que não nasceram no coração de Deus. Não podemos gastar tempo apoiando essas coisas. Não podemos perder tempo com projetos que não são projetos de Deus. Não podemos investir a nossa vida, a nossa família em ideias que não fluem da grandiosa mente do Senhor, que planeja coisas maravilhosas para nós. Como diz o pregador lá em Eclesiastes, é correr atrás do vento, meus irmãos. É correr atrás do vento. É viver à toa sem sentido para nada. Precisamos ter mais cuidado para não dar ouvidos aos encantos que nos afastam dos propósitos divinos, a essas armadilhas sedutoras que às vezes querem ganhar o nosso coração, mas nos levam a perder tempo com coisas finitas, humanas. E nós perdemos o foco dos propósitos divinos, eternos. E eu vejo Abraão aqui levantando com a sua família e indo em direção aos projetos de Deus. Abrindo mão até de alguns projetos próprios.
Ousado, não é? Ousado. Submisso, obediente, pessoa entregue, coração disposto, fruto de alguém que tem vida com Deus. Começa aqui, meus irmãos, no coração. Por isso, cultive vida com Deus. E aí, você vai fazer uma agenda junto com Deus. Faça uma agenda com Deus. Não faça a sua agenda paralela à agenda de Deus. Não faça isso. Deus quer ter liberdade de rabiscar algumas coisas na nossa agenda. Não, isso aqui não vai ser legal. O projeto aqui não é meu. Não é meu. Não invista em projetos que não são de Deus, em ideias, filosofias, em caminhos que não brotaram no coração do Senhor. Não invista nisso. Faça planos com Deus. Faça planos com Deus. Amém? Vejo Abraão fazendo planos com Deus, levantando com a sua família e indo em direção aos propósitos de Deus. Que assim seja na nossa família, na nossa vida também. Disposição de buscar o Senhor, de buscar a orientação do Senhor. Quando Ele nos der a orientação, a gente seguir com Ele nos planos dele. Terceira e última lição que eu compartilho com vocês. Vejo Abraão cultivando vida com Deus, se entregando à agenda de Deus, fazendo os planos de Deus na sua vida, na vida da sua família, envolvendo a sua família nos planos de Deus, mas Abraão não sabia para onde ele estava indo. Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu vou saber, pastor? O que Deus quer da minha vida? Para onde é que eu vou? O que eu faço? Sei não. Você vai ter que descobrir com Deus, né? Mas o importante é a gente ir. O importante é a gente seguir na direção que o Senhor está mostrando. Mas uma coisa Abraão sabia. Abraão não sabia para onde ele ia, mas Abraão sabia o que ele tinha que fazer. Ser tu uma bênção. Então olha só, Abraão estava indo em direção conforme Deus o levava. Não sabia onde ia ser o final, aonde ele tinha que parar, constituir ali a sua casa, construir ali a sua história. Ele estava indo, mas uma coisa ele sabia, ele tinha que ser bênção. Você sabe para onde Deus está levando a tua vida, a história da tua família? Não sabe, eu também não sei da minha. Pode ser que Deus tenha grandes desafios para nós nos próximos anos, se a gente cultivar a vida com Deus, se a gente dispor a nossa vida, a vida da nossa família para seguir nos planos de Deus. Pode ser que Deus tenha grandes desafios, mas nós não sabemos como, quando, que jeito que vai ser. Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos. É para nós também sermos bênção. Ser tu uma bênção. Isso nós sabemos. E isso nós temos condição de fazer. Ser bênção. Ser bênção. Sabe o que Hebreus fala de Abraão? Hebreus capítulo 11 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus faz um relato de Abraão como alguém que foi sem saber para onde ia, mas confiado no arquiteto, no edificador, nos planos eternos de Deus. E ele foi ser bênção. Foi ser bênção. Abraão cultivou um relacionamento profundo com Deus, se entregou aos planos de Deus e foi convicto do que sabia, aliás, do que devia fazer, sabendo do que devia fazer, que era ser bênção. E eu queria dizer isso para você, meu irmão, minha irmã. Para a nossa família, nós não sabemos o rumo que Deus está dando para a nossa história, mas sabemos que nós temos essa tarefa, ser bênção. Ser bênção na rua que a gente mora, ser bênção nos ambientes que nós frequentamos, no nosso trabalho,
ser bênção. Esse é o papel que nós temos. Esse ano, meus irmãos, aconteceu uma coisa um pouco desagradável. Uma família que estava frequentando a nossa igreja deixou de frequentar a nossa igreja porque viu algumas postagens com relação a alguns temas polêmicos que a igreja não apoia. Viu algumas postagens de alguém da igreja e isso abalou tanto a pessoa que a família inteira deixou de frequentar a igreja. E é desagradável quando nós vemos pessoas dando bola para projetos que não são projetos de Deus e causam esse tipo de estrago no reino de Deus, a ponto de uma família não querer frequentar a igreja. É extremamente desagradável. É triste, triste. Por isso eu já queria incentivar você, com uma palavra bem pastoral. Tome cuidado com o que você posta na internet. Tome muito cuidado com assuntos e temas que você apoia. Dá o seu joinha lá, dá um like, comenta. São assuntos que nasceram no coração de Deus? Se não são, corra disso. Passe longe disso. Porque talvez nós não sejamos bênção investindo em projetos que não são projetos de Deus. É lógico que a igreja nunca cerceou ninguém, nunca vai fazer isso, esse não é o papel da igreja. Você tem liberdade de fazer o que você quiser. Mas como igreja nós temos a responsabilidade de orientar você, pastoralmente. Porque se isso começar a ser reincidente, nós vamos ter que sentar e conversar sobre esse assunto. Então é lógico que não aconteceu mais, graças a Deus. Eu creio que foi um fato isolado, e espero que não aconteça mais também. Mas nós precisamos pensar que nós temos responsabilidades, meus irmãos, com os projetos de Deus. E qual que é a nossa função? Ser tu uma bênção. Eu vou dar um joinha aqui, eu vou ser bênção. Vou glorificar o nome de Deus com o meu joinha. Eu vou fazer um comentário aqui. Não concordo com o que alguém escreveu. Vai ser bênção o meu comentário? Vai glorificar o nome de Deus? Não, vai polemizar. Não, vai só rebater. Vou só me opor. Fuja disso, meu irmão, minha irmã. Não faça isso. Seja bênção. Seja bênção. O que mais nós vemos no nosso mundo, na internet, é maldição. É o inimigo usando esse tipo de coisa para estragar os projetos de Deus. Não faça parte disso. Fuja disso. Nosso papel é ser bênção. Ser bênção presencialmente. Ser bênção online. Ser bênção. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque nós somos responsáveis, meus irmãos. Olha o que Abraão estava fazendo. Abraão não estava sendo chamado para qualquer coisa, não. De ti farei uma grande nação, te abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Se mexer com você, está mexendo comigo. Então não vamos querer fazer justiça com as próprias mãos, não. Deus tem o jeito dele de agir. Se a gente está vendo alguma coisa que a gente não concorda, a gente não precisa polemizar, não. É uma postura muito mesquinha, muito baixa, que não está sendo bênção. Cuidado, somos responsáveis por esse projeto que Deus chamou a gente, a nossa família para participar. Se cultivamos vida com Deus, se estamos dispostos a abraçar os planos de Deus, então vamos ser bênção. Vamos ser bênção. Precisamos caminhar nesse sentido. Precisamos pensar bastante antes de uma reação online. Pode não ser bênção. Aliás, tem grande chance, dependendo do assunto, dependendo do que é, dependendo para quem a gente vai falar. Pode ser que não abençoe
talvez feche portas. É muito sério isso, meus irmãos e minhas irmãs. Muito sério. Muito sério. Eu noto que as pessoas são muito desbocadas na internet. São mesmo. Não tem papo na língua, não. Parece que não tem coragem de falar pessoalmente, mas na internet falam. Né? Nós precisamos correr desse tipo de postura. Não está abençoando. Precisamos policiar a nossa participação online para que seja bênção. Nada mais, nada menos. Ser bênção. 3 lições, meus irmãos. Eu vejo Abraão cultivando vida com Deus, Abraão fazendo planos com Deus e Abraão chamado a ser bênção. E ele vai para abençoar. Quero convidar você para sair daqui fervoroso, para uma vida mais intensa com Deus. Coração ardendo, com sede do Senhor. Quero convidar você para fazer planos com Deus, junto com a sua família. Senhor, o que o Senhor tem para nós? Para mim, para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, o que o Senhor tem para nós? Essa semana, esse mês, esse ano, 2023, você fez algum plano com Deus para 2023? Dá tempo ainda. Não chegamos nem no meio do ano. Se não fez, faça. Converse com Deus. E peça a ajuda de Deus para ser bênção. Senhor, quem que eu posso abençoar? Que Deus, através de nós, meus irmãos, aonde nós colocarmos a mão, haja bênção. E não maldição, e não problema, e não controvérsia, e não afronta. Haja bênção. Aonde os nossos pés forem, haja bênção. O que a nossa boca disser, seja abençoador também. Esse é o desafio da palavra de Deus para nós hoje. Amém? Amém. Eu queria convidar você para junto comigo, ao invés da gente fazer um momento de oração, igual a gente tem feito, eu vou usar um cântico como um auxílio para nós hoje. Abraão, lá em 2 Crônicas, foi chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Meus irmãos, pensem numa sociedade totalmente longe do Senhor. Deus encontrar um amigo. Numa sociedade onde cada um seguia o seu próprio Deus, mas de repente uma pessoa encontra um amigo, o Criador de todas as coisas. E Abraão é lá em Crônicas e em Tiago chamado de amigo de Deus, porque ele ousou cultivar a vida com Deus. Ele ousou fazer planos com Deus junto com a sua família. E ele ousou ser bênção num mundo onde as pessoas não se importam nem com o que dizem na internet. E nós vamos cantar agora, nos colocar de pé e cantar: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Para a gente sair daqui inspirado por essa vida de comunhão com Deus, fazendo planos com Deus e sendo bênção em nome de Deus. Vamos nos colocar de pé e cantar junto com a equipe musical?
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom